Continuando com nossa aula, gente, estes animais, como grande exemplo, a gente vai ter as poliquetas, tá certo? Eles, na verdade, eles vão ser divididos em 3 grupos, tá certo? As poliquetas, as oligoquetas e os hirudíneos, tá certo? Então, as poliquetas são animais marinhos, tá certo? Alguns desses animais são abissais, ou seja, eles vão habitar zonas profundas dos oceanos, tá certo? Como, por exemplo, a Fenda das Marianas, onde é o lugar mais profundo da Terra, no Oceano Pacífico, né? Eles vão, muitos desses animais vão ser sedentários, outros vão ter vida errante, ou seja, sedentários por quê? Como, por exemplo, essa poliqueta aí, ela vai se fixar numa pedra lá no oceano, tá certo? Numa região calcária, vai se posicionar num coral e ali ela vai ficar, tá certo? Ela parece uma plantinha e ali ela vai fazer o quê? Quando ela vai ser como se fosse um animal filtrador, o alimento vai passando e eles vão ficando como que fosse pregados, tá certo? Nessas cerdas que ela tem, tá certo? Então, muitos deles também têm vida errante. O que é vida errante? Eles ficam soltos nas águas, tá certo? Para onde a maré for levando, eles vão. Eles possuem vida errante. E outros também são conhecidos como ectoparasitas. Eles ficam sobre a pele de alguns animais, tá certo? As oligoquetas, gente, o grande exemplo das oligoquetas vai ser as minhocas. Então, as minhocas, aliás, as oligoquetas, algumas... Gente, são 1.500 espécies, eu escolhi apenas uma, tá certo? Mas, por exemplo, existem oligoquetas que vivem nas águas doces ou dulcícolas, e existe o exemplo que eu botei aí da minhoca que vive em terra, tá certo? Uma característica interessante é que elas não vão ter pescoço, nem a cabeça delas é como se fosse apenas um segmento do corpo, tá bom? E eles têm essa zona aqui, ó, chamada de clitelo, tá vendo? Essa protuberância. E o que vai acontecer aí? O clitelo é responsável pela produção de um muco, tá bom? Esse muco tanto serve para proteger as minhocas, como para a cópula, ou seja, elas têm relação sexual a partir desse clitelo. Gente, uma coisa importante sobre as minhocas é que as minhocas elas são hermafroditas, porém elas trocam material genético, elas trocam espermatozoide. Então, quando 2 minhocas se encontram, elas vão se juntar ali pelo clitelo e elas vão trocar espermatozoides, tá certo? Aí vai ter uma fecundação interna desses espermatozoides trocados. E esse clitelo também, quando ele está fecundado, elas saem de dentro dele, né? Elas escorregam e tiram ele. Isso aí vai ser como que fosse um casulo, tá bom? Outro exemplo, né? Que outra classe, né? A classificação, eu já falei das poliquetas, das oligoquetas. Agora os hirudíneos. Gente, um grande exemplo, que tem vários, dos hirudíneos, vai ser o sanguessuga. A característica desses animais é que eles vivem apenas em água doce, são dulcícolas. Eles possuem ventosas, né, na extremidade assim, oral deles, eles vão possuir essa ventosa. E esta, tanto na oral como lá na caudal, certo? Essas ventosas são utilizadas para quê? Para se fixarem, né, para locomoção e também para sugar, né? Porque a boca deles vão ter aí uma ventosa de sucção. São animais predadores, alguns deles vão ficar parasitando outros animais, como sapos, como peixes, tá certo? E alguns desses animais também se alimentam de animais em decomposição, ou seja, eles são saprófitos, tá certo? E o interessante aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá certo? De como eles andam, tá certo? Aqui é um exemplozinho de uma lagarta, mas, por exemplo, os sanguessugas eles andam dessa maneira, é chamada de mede-palmo, tá certo? É como se ela fosse medindo palmo, gente, como eu tô dizendo, aí é um exemplo de uma larva, mas os sanguessugas eles também entram assim, caminham assim, tá certo? Eles também podem se movimentar por serpenteamento. Serpenteamento é como as serpentes andam, tá certo? Ou por movimentos peristálticos, tá bom? E boa aula para vocês.